pela Associação Brasileira de Comunicação Pública, Lincoln Macário. Excelentíssima ministra, ao saudá-la, saudo toda a mesa, que terá muito trabalho a partir desses 3 dias de audiência pública, saudo os presentes e quem nos acompanha pela internet. Eu sou um homem branco, de 1,80 m, 46 anos, sobrepeso, cabelo e barba escuras, óculos e terno azuis. Sou jornalista, mestre em ciência política e vice-presidente da ABC Pública, representando aqui centenas de servidores públicos da comunicação, como eu, sou servidor da Câmara. Nós atuamos nos 3 poderes, nas 3 esferas de governo, inclusive na Justiça Eleitoral temos muitos associados. A língua portuguesa é muito rica, muito linda, mas ela não nos priva de algumas confusões. A palavra publicidade, ela tem pelo menos 2 acepções que estão longe de ser sinônimos e que frequentemente são usadas aqui. Dar publicidade, tornar público, princípio constitucional consagrado, que a gente tanto zela, muitas vezes traduzido como transparência. E fazer publicidade, a atividade econômica, que é promover um produto, uma ideia, uma pessoa nas campanhas eleitorais, por exemplo, e que muitas vezes é traduzida como fazer propaganda, tem um sinônimo, inclusive, na própria legislação eleitoral. Mas por que eu trago essa questão aqui? Não é óbvio? Não. Infelizmente, não é óbvio. E eu vou dar pelo menos 2 exemplos, se tiver tempo eu trago mais. O Manual de Orientações do Governo de São Paulo, referência para vários outros governos país afora, que diz lá, por exemplo, interpretando a lei, que não se pode divulgar notícia durante os 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, que manda desativar todos os perfis nas redes sociais das instituições públicas. Imagine quem lida com comunicação pública, especialmente na internet, a dificuldade de engajamento, de criar engajamento durante 3 meses, eu sou obrigado a se calar, e há inclusive aqui na orientação do governo de São Paulo, uma mensagem que deve ser postada em todos os perfis, dizendo, nós estamos calados durante esses próximos 3 meses. Então, é importantíssimo, e a nossa primeira sugestão diz respeito a deixar claro, claríssimo, por isso a inclusão de um 2º parágrafo, o que é a publicidade institucional. Parágrafo 2º, entende-se por publicidade institucional, que está citada no artigo 15 da minuta, que é uma cópia do artigo 73 da lei eleitoral, entende-se por publicidade institucional a veiculação de peças publicitárias em meios de comunicação privados, paga com recursos públicos, incluindo aí o impulsionamento em plataformas de mídias sociais e digitais. Sem essa diferenciação, infelizmente, continuaremos tendo muita interpretação exagerada, equivocada do que é fazer publicidade. E o próprio artigo 63, ele começa assim, na linha B do inciso 6, com exceção da propaganda de produtos e serviços. Ela já traz a sinônimo. Mas como não basta, ao nosso ver, esclarecer o que é a publicidade institucional, que é a propaganda paga, a gente faz uma segunda sugestão no artigo 21, que é o das vedações, para aclarar o que não é vedado, porque às vezes a interpretação exagerada continua. Então a gente diz lá, por exemplo, que publicar notícia não é vedado. Desde que, obviamente, vamos dar um exemplo, se a Justiça Eleitoral absolve um determinado candidato durante o processo eleitoral, nos 3 meses, naqueles julgamentos que corriqueiramente acontecem, é vedado a Justiça Eleitoral dar uma notícia sobre aquilo, porque aquilo configuraria propaganda em favor do candidato? Não é. Então não há porque, por exemplo, e na Câmara dos Deputados onde eu trabalho, a gente não deixa de fazer uma matéria com o relator da política de violência contra a mulher, porque ele é candidato a prefeito ou a prefeito num outro estado. Então isso não pode mais acontecer, infelizmente. Acontece, eu tenho aqui, posso passar às suas mãos, ministra, uma matéria do Estado de Minas, jornal que a senhora tantas vezes leu, que detalha, como se fosse normal, esse absurdo que é os perfis nas redes sociais das prefeituras, como de Contagem e Belo Horizonte, serem silenciados. Você não publicar notícias. O manual que eu citei de São Paulo diz que as notícias podem ser publicadas apenas na sala do jornalista, fora outras questões que estão detalhadas na nossa sugestão. Então, a manutenção de conteúdo publicado antes do início do período eleitoral não é uma vedação. A manutenção dos atos, sessões, reuniões que foram gravados
não é uma vedação, porque, infelizmente, há quem tire material anterior à eleição. Então, se o material já estava lá, ele deve permanecer lá, inclusive para fins históricos, fins de pesquisa e por aí vai. Eu teria muito mais a falar, mas, infelizmente, não soube utilizar muito bem o meu tempo. Agradeço muitíssimo.